Boa tarde a todos, paz seja convosco. Aqui é o irmão Eduardo, da comunidade evangélica Refúgio Seguro. Venho nesse início de tarde, de domingo, trazer-vos uma breve reflexão da grandiosa Palavra de Deus, sobre o título Intolerância Religiosa. Assunto tanto quanto polêmico e importante de ser tratado nos últimos dias. Mas, antes que tudo, como diz a minha amada esposa, antes de iniciarmos qualquer atividade, temos que começar com uma oração. E eu convido a todos para que, se possível, e se puderem, estarem orando comigo. Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu te convido para que não seja o teu servo, irmão Eduardo, mas que o Senhor tome a liderança deste trabalho. Nesta tarde, Senhor, que não seja a minha boca, mas que seja a tua, trazendo essa reflexão para o teu povo, através da tua palavra, que é o nosso alimento, Senhor. Assim como nós precisamos do alimento físico para alimentar o nosso corpo, precisamos também desse alimento espiritual, que é a tua palavra, para nos mantermos vivos, Senhor, espiritualmente. Deus querido, Deus eterno, aproveito essa oportunidade também para interceder por minha esposa, por minha família, por toda a minha parentela e a dela, Senhor. Intercedo também por cada pessoa que está neste caderno de oração. Fizeram pedidos. Deus sabe de todas as coisas. Eu entrego cada um deles em tuas mãos, crendo na resposta desta oração, Senhor. Pois tu és um Deus que nos responde. Bendito seja o nome de Jesus, que escuta a oração do seu povo. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Como antes tinha falado a respeito da reflexão, o tema é intolerância religiosa. Um assunto que eu creio que deve ser abordado nos dias atuais. Bendito seja o nome santo e poderoso de Jesus. Tem por versículo-chave o capítulo 5 e o versículo 9 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, que diz: Bem-aventurados pacificadores, aleluia, porque são chamados filhos de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 9. Meus amados irmãos, ouvintes desse canal, pela comunidade evangélica Refúgio Seguro, vivemos em uma sociedade, aleluia, marcada pela diversidade de crenças e religiões. Mesmo crendo que Jesus, Cristo, é o único, repito, o único Senhor e Salvador. A palavra de Deus, aleluia, nos orienta a viver em paz. Bendito seja o nome de Jesus. Respeito e amor com todas as pessoas. A palavra de Deus nos orienta a viver em paz, em amor e respeito com todas as pessoas. A intolerância religiosa fere a dignidade humana
e contradiz os princípios do reino de Deus. Ou seja, ela vai contra os princípios da palavra de Deus. Existe, infelizmente, alguns cristãos que impetuosamente, têm tomado algumas atitudes em relação à intolerância religiosa que contradiz a palavra de Deus. Nós, como cristãos defensores de Cristo, temos o dever de afirmar que a verdade máxima está na palavra de Deus. Mas esta mesma palavra nos pede que temos que ter respeito com o nosso próximo e com o nosso semelhante, independentemente de sua religião, de seu credo. O que é a intolerância religiosa? O que vem a ser a intolerância religiosa? Intolerância religiosa, aleluia, é toda atitude de discriminação, desrespeito e perseguição ou violência contra indivíduos por causa de sua fé e crença. Veja que isso é muito sério. Intolerância religiosa é toda atitude de discriminação, desrespeito, perseguição ou violência contra indivíduos ou grupos por causa de sua crença. No livro, na epístola que escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 18, ele afirma o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja o que a palavra de Deus, ela nos orienta a fazer. O apóstolo Paulo, um dos primórdios da igreja primitiva, nos adverte, nos orienta através do Espírito Santo de Deus que, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós, como cristãos, não podemos sair por aí ofendendo as pessoas por causa de seu credo. A palavra de Deus nos garante o livre arbítrio. Jesus Cristo deixou o livre arbítrio, o homem é livre. Nós temos que defender a verdade à luz da palavra. Agora temos que ter respeito com os nossos semelhantes e com o próximo, independentemente de seu credo, de sua religião. O exemplo de Jesus. Jesus, ele nos deixou, aleluia, o maior exemplo de como lidar com pessoas de crenças diferentes. Meus amados, é só examinarmos as Escrituras e seguirmos os exemplos do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele deixou o maior exemplo de como lidar com pessoas de crenças diferentes. Ele jamais impôs a força, a fé. Ou seja, ele jamais impôs a fé às pessoas pela força. Não, de forma alguma. Mas ensinou com amor, dialogou e demonstrou a graça e verdade. Jesus, ele não impõe nada à força, é com amor.
Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Verdade e amor caminhando juntos. A verdade e o amor caminhando juntos. A defesa da verdade bíblica nunca deve ser acompanhada de ódio, como muitos fazem. Não. Agressividade ou arrogância. De forma alguma. O cristão é chamado para anunciar o Evangelho com amor, mansidão e respeito. Oh, meu querido, não podemos impor a ninguém a verdade. Não. Quem converte as pessoas e convence as pessoas do erro e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos autonomia nem autoridade para fazer tal coisa. O amor como marca do cristão. Jesus ensinou que o amor é a principal marca de seus discípulos. O amor. Olhe, se não temos amor, não podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Sem amor, até mesmo a fé perde seu testemunho. Bendito seja o nome de Jesus. Como igreja, somos chamados para acolhimento e respeito, anunciando a verdade do Evangelho com amor e vivendo como testemunhas do reino de Deus em uma sociedade plural. Temos que abraçar. Nós não podemos concordar como Cristo. Ele se aborrece com o pecado, mas ele ama o pecador. Se ele não amasse, há 2000 e tantos anos atrás não teria vindo a este mundo e dado a sua vida, se entregado como sacrifício vivo na cruz do Gólgota, por amor a todos, independentemente do credo, independentemente da classe social, independentemente da cor da pele. Não, ele não faz acepção de pessoas, como muitos fazem. Inclusive, eu estou falando à luz da palavra de Deus e não tenho medo de falar. Infelizmente, até no meio cristão, muitos fazem acepções. E não podemos fazer, meu querido. Não podemos fazer acepção com as pessoas por terem suas religiões, o seu credo. Não. Temos que abraçá-las e falar a verdade à luz da palavra de Deus com amor, com mansidão. Porque quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esta autoridade nem autonomia de convencer ninguém do erro nem do pecado. Bendito seja o nome de Jesus. A intolerância religiosa não reflete de forma alguma o caráter de Cristo. Não, ela não reflete o caráter santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos chamados a ser firmes na fé e suaves no trato, proclamando a verdade que liberta e o amor que transforma. Veja bem, proclamando a verdade que liberta e o amor que transforma. Só o amor transforma. O amor incondicional de Deus para com todos.
independentemente do credo, do gênero. São temas muitos temas abordados hoje, como gênero, credo. Não podemos sair por aí condenando as pessoas. Não temos essa autonomia nem essa autoridade. O próprio Cristo, ele não veio a esse mundo há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, para condenar. Mas ele veio para salvar. E ele não veio buscar ninguém perfeito, não. Ele veio buscar o imperfeito, os falhos ao arrependimento, os pecadores ao arrependimento. Então não temos essa autonomia, meu querido, discriminar ninguém por causa do credo, por causa do gênero. Não. Temos que falar o amor. A verdade, temos que falar a verdade que liberta, à luz da palavra de Deus, com o amor, que só o amor transforma. E não sermos intolerantes com as pessoas. Eu oro a Deus para que no nosso meio cristão, eu falo sem medo, eu sei que muitos podem ser até contra por eu estar falando assim, mas é uma verdade. Infelizmente, no nosso meio, existem muitas pessoas intolerantes, que fogem do princípio da palavra de Deus. E eu convido você, meu amigo, minha amiga, que já tomou a sua decisão para Cristo e age dessa forma. Leia mais a palavra de Deus, busque conhecimento através da palavra de Deus. Nós não temos autonomia, nós não temos condições de transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus, o amor incondicional de Deus. E a verdade, à luz da sua palavra, é que liberta as pessoas. Nós não podemos impor nada a ninguém. E eu faço o apelo nesta tarde a você também, meu amigo, minha amiga, que ainda não tomou sua decisão de entregar a tua vida a esse Jesus que expressa um amor que o homem natural ele não consegue entender. Um amor incondicional, um amor que alcança a todos, independentemente de credo, de gênero, de classe social. É um amor que alcança a todos. Ele continua, meu querido, minha querida, de braços abertos, esperando por uma decisão sua. Ele não lhe obriga, não lhe força a nada. Você que tem que tomar a decisão. Você que tem que fazer uma reflexão da sua vida. Se a vida que você tem levado vai levar você a algum lugar. Você que tem que fazer essa reflexão. Se você vive mergulhado nas drogas, no adultério, na prostituição, examine a palavra de Deus, veja que nada disso concerne com os princípios de Deus. Isso só vai levar o homem ao abismo. Mas não quer dizer que você que está dentro dessas práticas, né, que Deus não o ama de forma alguma. Ele ama. Ele ama de uma forma tão grande, tão imensa, que deu seu único filho para que a única coisa que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não me criou, não criou você para morrermos eternamente, não. Ele nos criou para vivermos eternamente com Ele. O único que já está condenado, já está traçado o seu destino, é Lúcifer, que perdeu a oportunidade, que ele pecou já lá numa região celestial. E o ódio dele da humanidade é esse. Aí ele ilude as pessoas. Ilude de uma forma que as pessoas ficam encantadas. Ele pinta o pecado um quadro lindo,
chamativo, mas o final é a morte. Então que eu oro para que Deus, nesta tarde, possa estar abrindo os teus olhos espirituais e você possa tomar essa decisão, crer em Jesus Cristo, entregar a tua vida a Ele. E você, meu amigo cristão, que se diz cristão, deixe, meu querido, de ser intolerante com as pessoas. A intolerância não reflete o caráter de Cristo. Temos que amar. É um mandamento. Jesus Cristo disse, amar a Deus acima de todas as coisas. Olha aí. Teu próximo como a ti mesmo. Como ser humano não é fácil, mas pela fé, só pela fé, podemos fazer isso. Não vamos nos vangloriar. Vem aí essa festa tradicional, mundana, o carnaval, que é uma cultura expressante aqui no nosso país. Vamos orar por essas pessoas, para que Deus possa estar tendo misericórdia deles e que nenhum deles pereçam ali, sem Deus, sem paz e sem salvação. Não é esse o caminho que Jesus quer. O inimigo, ele mistura a cultura com o pecado para enganar as pessoas. Aí ali o povo se entrega de uma forma ao adultério, a tantas e tantas coisas que eles se entregam intensamente agora no carnaval. Vamos orar, meus amados, por essas pessoas, para que Deus possa usar de sua infinita misericórdia para com a vida de cada um deles, que nenhum possa estar ali perecendo. Muitos são filhos de pessoas cristãs que vão para aquele lugar. Vamos estar orando. Muitas vezes são nossos filhos, alguns que não estão nos caminhos do Senhor, vão para lá. Vamos continuar orando. Enquanto eles estão lá pulando, se divertindo, a igreja tem que estar orando por essas pessoas. É o nosso dever, como cristãos, não sermos intolerantes, mas orar por cada vida. E eu agradeço ao Senhor Jesus nesta tarde por esta rica e maravilhosa oportunidade. Um forte abraço desse irmão que vos fala, irmão Eduardo, e que Deus vos abençoe.